Vamos ao capítulo completo e narrado de Hunter x Hunter 407. Preparados? Então vamos lá após a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sonde aqui na voz. E antes de começarmos esse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, bora para o conteúdo desse vídeo. O título do capítulo 407 é Negociações. Página 1. O capítulo começa mostrando o cortejo fúnebre do príncipe Haukenberg. Enquanto as pessoas observam, o caixão é levado por uma longa escadaria. Ao mesmo tempo, vemos o Baleia Negra de longe, com uma caixa de texto apresentando: terça-feira, dia 12, às 1 da tarde. A cena corta para os soldados do quarto príncipe que estão conversando. Otashin diz: Borgsen desapareceu? Outro guarda responde: sim, a última comunicação dela foi logo antes do cortejo fúnebre. A guarda Momori comenta: isso foi há cerca de 30 minutos. Outro guarda sugere: talvez ela tenha recebido uma ordem súbita ou esteja rastreando alguém suspeito. Outro guarda observa: concordamos em relatar qualquer coisa inusitada, não apenas nos horários programados. Outro acrescenta: se algo tivesse mudado, não há motivos para ela não ter nos contado sobre isso. Momori conclui: certo, devemos assumir o pior então. Borgsen foi sequestrada, mas por quem? E com qual motivo? Outro guarda diz: era uma soldada e estávamos em uma missão. Como ela poderia ter sido levada sem resistência e sem ninguém perceber isso? Página 2. Momori diz: um grupo com múltiplas pessoas. Quanto mais gente trabalhando junto, mais fácil o sequestro. Se usaram algum método, digamos uma droga, para imobilizá-la e a cercaram com homens fortes, isso não chamaria atenção em uma multidão tão densa como aqui. Outro guarda diz: se fosse um rosto conhecido como um de outro soldado, a pessoa poderia ter realizado isso sozinha. Poderia ter atraído ela para o hospital fingindo estar doente, onde os cúmplices estariam esperando. Otashin diz: se estiverem usando habilidades de Nen, eles poderiam controlá-la com hipnose. E se os Heili tiverem sequestrado Borgsen usando Nen para usá-la em uma tentativa de assassinato contra o quarto príncipe? Outro guarda diz: então existem muitos métodos possíveis e no pior cenário é exatamente como Momori sugeriu. Outra guarda diz: conforme Borgsen antecipou, se um de nós for capturado, nós estamos realmente bem em seguir a ideia de sem contato para negociações. E nenhuma tentativa de resgate deve ser feita. Alguém grita: ei, vocês aí! Por que todos estão reunidos? Mantenham uma distância apropriada e fiquem em alerta. O aviso de segurança especial ainda está em vigor. Outro diz: até que a segurança do perímetro seja finalizada, cada um precisa pensar e decidir o que fazer. Páginas 3, 4 e 5. A cena então muda, vemos Morena e Borgsen acordando e ambas se encaram. Morena está cercada por membros do Heili. Morena diz: bem-vinda, este é o esconderijo da Heili. Borgsen diz: você deve ser Morena Prudo então. O que você quer? Morena diz: eu espero que você se torne nossa aliada. Não é obrigatório, mas há um motivo para isso. Usando uma analogia, você está em uma posição como um doador compatível de órgãos. Borgsen em pensamento: sem restrições, 6 inimigos ao meu redor e a minha arma foi confiscada. Mas ela diz: depende das condições. Em pensamentos: não consigo lembrar de nada, isso não é um sequestro típico. Parece que usaram algum poder que eu não entendo. Então ela diz: eu não posso dar uma resposta tão imediata assim. Em pensamentos: isso é habilidade nem? Morena diz: é sábio evitar responder sim ou não, mas entenda que quanto mais eu explico, menos provável é que o nosso lado consiga mudar o que está por vir. Borgsen diz: isso é uma ameaça? Morena então fala: quem sabe? Depende de como você interpreta isso. Ela continua: não posso entrar em detalhes, mas quanto mais isso se prolonga, mais perigoso se torna para ambos os lados. Borgsen diz: que conveniente para você. Morena então fala:
Você não está errada, mas não deve esperar nenhuma decência de criminosos como nós. Página 6. Então, segurando algumas cartas, Morena disse: e assim eu decidi pelo caminho mais rápido possível, com que também há alguma agência a você. Esta é minha primeira e última concessão. Vamos resolver isso com um jogo de negociações. Enquanto coloca as cartas na mesa, Morena vai explicando. Se você se retirar desse jogo, você perderá toda a sua liberdade, exceto a sua capacidade de dizer sim ou não. Borgsen diz: por enquanto vou ouvir a explicação do jogo. Enquanto vira as cartas, Morena explica. É um jogo onde um pai faz um pedido ao filho. E isso continua até que o filho tenha uma resposta. Eu, no caso o pai, tenho 7 cartas, que são colocadas viradas para cima. Então vemos as cartas um bíceps, QA, QB, sim, não e D. Ela continua. Você é o filho e tem 5 cartas, que são colocadas viradas para baixo. O filho escolhe primeiro uma das cartas do pai, e o pai responde. Em seguida, a carta vai para o cemitério. Depois o pai escolhe uma das cartas do filho e a vira para cima. Essa carta também vai para o cemitério. Este processo se repete e no final, a última carta restante do filho é a resposta ao pedido. Borgsen disse: então o filho tem 4 cartas sim e uma carta não? Morena diz: por favor, vire-as, começando da esquerda. Sim, não. Borgsen diz: isto é, essa é a carta R. Você pode usá-la para escolher uma carta do cemitério do filho e devolvê-la para sua mão. Página 7. Morena diz: em outras palavras, se a carta R ficar em sua mão até o final, você pode trocá-la pela carta que lhe dará a resposta que você deseja. Vemos Borgsen tensa, virando uma carta que revela ser a carta Joker. Morena então explica: a Joker pode se transformar em sim ou não. Se for a última carta, você pode usá-la para expressar suas intenções também. Borgsen diz: é apenas para show, eu acho. Morena então disse: por que diz isso? Borgsen então disse: você disse anteriormente que se eu recusasse jogar, eu só poderia dizer sim ou não, e todas as outras liberdades seriam retiradas. Isso significa que você está partindo do pressuposto de eu não vou te deixar sair até que você diga sim, certo? Então qual o sentido de eu jogar esse jogo? Morena então disse: olha, vire a próxima carta. Mais uma vez Borgsen olha e escolhe uma carta e então ela vira. Página 8. A carta virada revela ser a carta X. Ela se pergunta: X? Morena então explica: a carta X não é nem sim e nem não. Significa que você não precisa dar uma resposta. Borgsen diz: então se for a minha última carta, isso significa que posso tornar todo o jogo inválido? Morena diz: exatamente. Se você tiver a carta X, pode sair daqui sem responder sim ou não. E não forçaremos negociações novamente, mesmo que tenhamos a oportunidade de fazê-lo. Eu prometo isso. Por outro lado, se outra carta levar a uma decisão de sim ou não, terá que ser totalmente resolvida, e você assumirá total responsabilidade por essa resposta. Você concorda com isso? Página 10. Borgsen diz: você nem chegou na metade da explicação ainda? Nesse caso não posso dar uma resposta definitiva. Em pensamentos, pelo que ouvi até agora, é óbvio que esse sistema não funciona a meu favor de forma alguma. Explicação: à primeira vista, apenas uma das 5 cartas é um sim, que te força a seguir o pedido do pai. Como há mais maneiras de dizer não e sair do jogo, parece que o lado do filho tem vantagens. Essa é a primeira armadilha. Borgsen em pensamentos: se eu ficar com um sim no final, isso significa tornar-me aliada dela? O que é basicamente o mesmo que ser forçado a obedecer todas as regras que segue, o que seria uma derrota total. E se eu ficar com o não, parece vantajoso no começo, mas quando o jogo começa, revela sua verdadeira natureza, dependendo da explicação das cartas do pai. Borgsen olhando: o sim e o não. As explicações revelarão todas as desvantagens. Eu poderia simplesmente dizer sim. Com base nisso, a carta R e o Joker se tornam irrelevantes, restando apenas opções limitadas. Essa é a segunda armadilha. Vendo as cartas: quantas dessas cartas estão ao meu favor? Honestamente, isso não importa. Em um sistema onde você, como pai,
seleciona minhas cartas, você pode trapacear o quanto você quiser. Morena diz, muito bem. É a terceira armadilha, essa é a pior de todas. Eu vou explicar as cartas do pai. Página 11. Morena então aponta para uma carta com uma flecha em um círculo negro. Ela diz, a carta propósito. Se você escolher esta carta, eu explicarei meu propósito a você. O propósito de trazê-la aqui e recrutá-la como aliada. Tentarei ser o mais breve possível, mas se tiver alguma dúvida, explicarei tudo. Por favor, escute atentamente. Apontando para a carta do bíceps, Morena diz, a próxima carta é poder. Se você escolher essa carta, eu explicarei minha habilidade para você. Página 12. Olha, pode ser algo além do que você consegue compreender, mas eu explicarei minha habilidade de forma verdadeira, sem enganos. Enquanto for sobre minha habilidade, eu responderei até você ficar satisfeita. No entanto, preciso reforçar que, quanto mais isso se prolongar, mais perigoso ficará para ambos os lados. Vemos ela apontando para a carta Q e A. Morena diz, a carta pergunta A, para qualquer dúvida que tiver, quantas foram, eu responderei 3 vezes. Apontando para 2 cartas, Morena diz, mas não responderei perguntas sobre o meu propósito ou habilidade. Se quiser saber sobre isso, terá que escolher essas cartas. Apontando para a carta Q e B, Morena diz, se quiser saber mais sobre uma pergunta feita na carta pergunta A, escolha a carta pergunta B em sua próxima vez. Mas só a última pergunta da pergunta A pode ser usada. Então tenha cuidado com como finalizar a pergunta A. Borgsen diz, entendi, não preciso das cartas sim, não ou de perguntas. Algo que gostaria de confirmar sobre a maneira como respondemos. Posso testar agora? Morena diz, vamos ouvir. Em pensamentos, com base em seus gestos, expressões e tom de voz, Borgsen continua, você não vai trapacear nesse jogo, sim ou não? Vemos Morena, Vocante e Gelato. Página 13. Morena diz, então você está sugerindo que concordemos com um padrão de respostas para perguntas negativas? É definitivamente importante verificar isso antecipadamente, pois mal entendidos podem acontecer. Quando alguém perguntar algo como, você não fez isso? Existe um grupo étnico único onde, ao ser perguntado, você não fez isso, eles respondem, sim, eu não fiz. Normalmente, o falante é considerado o sujeito. Então a resposta seria, não, eu não fiz. Mas por alguma razão, nessa cultura, eles enxergam o questionar como sujeito. Talvez seja um resquício de sua sociedade guerreira ou uma virtude de sua cultura hospitalar. Morena diz, em certas regiões onde eles vivem, dizem que eles até chamam os outros de eu mesmo. Vocante diz, é completamente louco, não é? Yokotani diz, desculpe, nem percebi que isso era considerado estranho. Borgsen em pensamento. O jogo parece servir como um rito de passagem para recrutamento e como um processo de entrevista. Ela então pergunta, sua resposta então? Morena diz, não, eu não vou trapacear de forma alguma. Eu sou meu próprio sujeito, entendeu? Borgsen diz, sim, em pensamentos, essa mulher, o que no mundo fez ela ficar tão brava? Morena diz, certo, vamos passar para os cartões sim e não. Enquanto em pensamentos, Borgsen diz, ela não vai trapacear. Morena então diz, quando você estiver nos seus últimos cartões sim e não, eu explicarei em detalhes o que acontece depois. Se você quiser saber algo antes, por favor, selecione esses cartões. Borgsen em pensamento. Com base no comportamento dela e de seus subordinados, é claro que ela é mestra absoluta aqui. Apesar de exalar confiança, o tom respeitoso e a maneira dela comigo indicam que o grupo dela não trapaceia. Isso nega qualquer organização. Morena diz, por fim, o cartão acordo. Se houver um cartão que você desesperadamente queira recuperar do cemitério, você pode selecionar este. Em troca de se eu cumprir meu pequeno pedido, eu o reviverei para você. Após ouvir os detalhes do pequeno pedido, se você achar que é demais, pode recusar. Nesse caso, no entanto, eu tomarei o turno para puxar um cartão, e o cartão acordo irá para o cemitério. Então, por favor, tenha isso em mente. O jogo termina quando você estiver no seu último cartão.
Então a última chance de escolher esse cartão é quando você tiver 2 restantes. Bem, essa deve ser a explicação completa das regras dos cartões. Página final. Morena então diz: você pode decidir se você quer jogar o jogo? Boxing então diz: se aceitar minha única condição, eu jogarei. Minha condição é: eu decido o que escolher dos cartões virados para baixo do lado do filho, se estiver tudo bem para você. Morena diz: tudo bem, eu já permiti isso algumas vezes. Também está tudo bem se meu lado cuidar do embaralhamento, certo? Então podemos começar? Texto final. Boxing e Morena iniciam seu jogo de negociações. E é isso. Esse foi o capítulo 407 de Hunter x Hunter. E aí, você entendeu as regras do jogo? O Togashi é doido por essas regras aí. Bom, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Ainda não sabemos se terá o 408 na próxima semana. Isso será falado provavelmente até domingo. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima. Valeu!